fato é que nessas manifestações que estão acontecendo no corredor de Berzoura de Lachin, os chamados manifestantes, eles têm feito chamados de clara russofobia, os azeris, que está sendo disseminado, inclusive, pela televisão azeri, está sendo disseminado na sociedade azeri um sentimento de profunda russofobia. E um ponto importantíssimo que o senhor coloca do panturquismo, a questão do panturquismo, se nós retirarmos a província de Siunik, no sul da Armênia, e a República de Nagorno-Karabakh, da maneira que ela está colocada, no enclave das antigas fronteiras do Oblast de Nagorno-Karabakh, nós temos a Turquia chegando a Xinjiang, na China. Isso não agrada nem a Índia, mas é isso, o panturquismo é isso, vai chegar a Xinjiang. Quer dizer, e poderia causar aspirações secessionistas, tanto turbulência no conflito da Caxemira, como na questão de Xinjiang, como na questão das 5 ex-repúblicas da Ásia Central soviéticas, que tem uma população mais ou menos turquificada, a parte que culturalmente o idioma majoritário... O Quirguistão, exato. O próprio Cazaquistão. O próprio Cazaquistão, com um pouco menos de ênfase no Tajiquistão, que tem uma história de ligações mais profundas com a Pérsia, com o Irã. Mas todos eles têm populações turquificadas. A própria população... É um detalhe importante. O pai do ditador do Azerbaijão, Eidar Aliyev, o pai do Ilham Aliyev, ele ia ao monumento dos mártires armênios por ocasião da União Soviética e não tinha nenhum tipo de ligação com a Turquia. Essa ligação com a Turquia é muito mais geopolítica em função de uma realidade posterior à queda da União Soviética, aonde eles estão explorando isso não como uma irmandade étnica, mas como uma situação de ocasião. Está sendo vendido para a população azeri, né, nesse momento que o Azerbaijão e a Turquia são uma nação única sob 2 estados. Então, essa questão aflige. Agora, o próprio exército armênio fez acordos enormes para os padrões locais com o exército da Índia, de cooperação e de compra de equipamentos militares, chegam aí próximos a 800 milhões de dólares, segundo os dados que nós temos. Há especulações de que o Irã também teria vendido algum tipo de material, inclusive, eventualmente, os drones, mas isso é um segredo de Estado que não é discutido claramente da Armênia hoje. Então, muita coisa acontecendo que a gente vai voltar para a questão do mundo multipolar ou do mundo hegemônico. Eu acho que essa é a grande disputa, não sei se o senhor concorda comigo nessa abordagem. Concordo. A verdade é que a hegemonia euroatlanticista, ela não admite multilateralismo, ela não admite uma CSO, uma Organização de Cooperação de Xangai, uma CSTO, não admite mesmo uma certa autodeterminação de povos que não têm uma visão, repito, inerentemente de uma formatação política e jurídica ocidental. O Ocidente liberal, ele não admite, em relação às suas elites, a efervescência, a emergência de novos polos de poder, ainda que regionais. E isso haverá muita instabilidade ainda. Isso é declarado, isso é estudado. Samuel Huntington, um grande cientista político, no choque das civilizações, ele não errou por completo. Ele cometeu algumas imprecisões, isso aqui caberia um outro debate, né? Mas ele não fez uma análise bem circunstanciada em relação à potencialidade e à inadmissibilidade do eixo euro-atlanticista em relação a esses polos regionais de poder. E o panturquismo, volta a falar, ele é temerário porque ele vai gerar fortes instabilidades nesses países. Não há uma conexão até certo ponto artificial. Os ditadores, assim eu vou falar, né, ou os líderes desses países da Ásia Central, talvez, sob um certo cansaço de vínculo com a Federação Russa, tentam acreditar que a Turquia possa prover. A Turquia não tem capacidade econômica, não tem capacidade financeira para prover esses países, nem sequer num bloco, nem sequer numa assistência. Realmente, a indústria turca de armamentos, ela conseguiu avanços substanciais. Eu fiz um estudo, acabei de fazer uma palestra na ABIND, na Associação Brasileira de Indústria de Material Bélico, na feira que eles tiveram agora aqui em Brasília, semana passada, sobre os avanços da indústria de defesa turca. Mas, fora essa questão, a Turquia ela é um país emergente com sérios problemas econômicos.
Então, é algo que pode gerar mais instabilidade do que uma certa proximidade e coesão entre esses países. Eu não acredito numa união pan-turca. Eu creio que isso, resolvida a guerra da Ucrânia, isso vai, no caso, se relativizar. Agora, quando vai ser resolvida a guerra da Ucrânia, que, queira ou não, ela influencia todos esses conflitos, Rogério? Muito difícil. Já analistas preveem que ela passa até de 2023, ela emerge ao longo de 2024 e vai influenciar nessa dinâmica toda desses conflitos da Ásia Central, entre as quais o conflito curdo-iraniano.